estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a música e a criança. Como fazer música com crianças? Como desenvolver um trabalho musical com crianças? Durante o decorrer do curso, nós vamos conversar um pouquinho sobre como que é a produção musical da criança, como que a criança ela se relaciona com o mundo de forma musical, entendendo esse fazer musical da criança como diferente da do adulto. Para a gente ter um olhar mais específico quanto a isso, vamos pensar um pouquinho sobre esse desenvolvimento musical da criança. Por quais processos, quais estágios a criança passa nesse desenvolvimento? E como que nós podemos perceber esses estágios, perceber essas formas de produção musical, essas diferentes formas de produção musical, para trabalharmos de forma significativa e ao mesmo tempo lúdica com essa criança. Esse curso, ele pretende assim oferecer algumas possibilidades de ampliar o trabalho musical, não só para os professores, mas para qualquer um que tenha interesse de desenvolver a musicalidade junto com a criança, seja pai, mãe, cuidadores, mas também de diversas áreas, pedagogos, coordenadores pedagógicos, professores de artes, de música, terapeutas, psicólogos, enfim, qualquer um que tenha interesse e conhecer um pouquinho mais sobre a música, a criança e as possibilidades desse trabalho. Bom, para isso é importante a gente começar conversando um pouquinho sobre qual é o nosso objetivo. O que nós queremos ao trabalhar a música com criança. E é por isso que eu vou discutir um pouquinho com vocês o conceito de musicalização. Para a partir desse conceito, nós pensarmos nos nossos objetivos e começarmos a traçarmos algumas propostas práticas relacionando com a teoria. Bom, você provavelmente já ouviu falar de musicalização, ou talvez ouviu pelo menos essa palavra. Quando a gente fala de musicalização, geralmente a gente pensa na educação musical de crianças, mas a musicalização ela não se limita ao trabalho com crianças. Ela pode ser feita em qualquer idade, inclusive com adultos. Porém, muitos educadores musicais têm deixado esse termo musicalização de lado, devido às práticas que têm surgido em nome da musicalização. Práticas muitas vezes estereotipadas, práticas que não acrescentam realmente ao desenvolvimento musical da criança ou do indivíduo. Essas práticas geralmente elas giram em torno de dois estereótipos muito comuns. Num primeiro ponto, uma ideia tecnicista de preparar a criança para o instrumento musical. Num segundo, de ver a musicalização como uma atividade solta, sem realmente uma intencionalidade pedagógica. Nos dois casos, essa prática não contribui de forma significativa para o desenvolvimento musical da criança. Vejam, por um lado, uma prática tecnicista. Ela parte de uma imagem de criança que é um ser ainda incapaz, um ser que ainda mais depende do que independe. É como se uma criança que chegasse lá ainda não tivesse a capacidade de um instrumento musical. Então, pelo fato dele ainda não conseguir tocar um instrumento musical, ele vai fazer uma musicalização, preparando ele para o dia que ele for capaz de tocar o instrumento musical, aí sim ele vai aprender música. Nesse caso, as práticas da musicalização muitas vezes são tecnicistas. São práticas olhadas com o objetivo de prepará-lo para a aprendizagem de um instrumento. Veja que a própria ideia de criança que está na base dessa prática, ela corresponde a uma ideia que não é aceita mais na atualidade se nós entendemos a criança como protagonista no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de aprendizagem. Uma criança que busca ser autônoma, uma criança que constrói o seu conhecimento. E do ponto de vista musical, uma criança que faz música já desde o seu nascimento. Se a gente entende que uma criança ela consegue fazer música desde o seu processo de nascimento, então a gente entende que aquela fase que ela está, seja com 4, 5, 3, 7 anos, tanto faz. A fase que ela está, ela tem suas capacidades. Portanto, uma aprendizagem musical nunca deve ser voltada para o que ela vai conseguir fazer, mas para o que ela consegue fazer naquele momento,
qual é a forma de produção musical dela daquele momento, como ela interage com a música daquele momento, como ela utiliza a música para se relacionar consigo mesmo, com os outros e com o mundo naquele momento. É um olhar para o que a criança é e não para o que ela vira assim. É um olhar para a criança que é capaz, não para suas incapacidades. É para olhar para suas possibilidades, não para suas impossibilidades. Então, é olhar uma criança competente, que tem muitas competências, e dentre essas competências, muitas competências artísticas e musicais. Bom, esse estereótipo de educação musical, ele está muito presente e ele é contrário a uma outra prática que também não contribui e que também é estereotipada. Uma prática que é uma prática solta, uma prática que não tem uma intencionalidade. Ou seja, é como se simplesmente por deixar uma música tocando para as crianças ou fazer uma brincadeira já estivesse trabalhando a música com as crianças. Mas a pessoa que está desenvolvendo aquilo não tem realmente uma consciência e, portanto, não tem uma intenção de trabalhar a música daquela forma. Isso não quer dizer que a gente tenha que fazer atividades todas direcionadas, mas quando você tem uma consciência do que está trabalhando, quando você tem uma intencionalidade, você sabe o como e quando intervir. Como desdobrar aquela proposta, como criar variações, como tornar aquela possibilidade mais rica, mais aberta a outras possibilidades da criança se desenvolver musicalmente. Portanto, para que o trabalho de musicalização ele seja realmente significativo, a pessoa que vai desenvolver esse trabalho tem que conhecer a música da criança, conhecer as suas capacidades, possibilidades e também conhecer a linguagem musical de forma que ela saiba o como que ela pode ampliar de forma lúdica, mas realmente significativa, aquele fazer musical da criança. Portanto, nós temos essas duas vertentes que são muito estereotipadas e que acabam fazendo com que muitos educadores utilizem outros termos que não musicalização para indicar uma educação musical que entenda a criança como construtora de conhecimento, uma criança protagonista no processo de aprendizagem, uma criança capaz de fazer música independente da sua idade. Um olhar diferenciado para a criança e um olhar diferenciado também para a forma de agir, que não é simplesmente uma forma solta, mas uma forma que pensa e repensa o fazer musical, a educação musical da criança e o como que pode contribuir para que essa educação musical seja rica, ampla. Bom, se nós temos aqui essas duas vertentes, que são duas vertentes estereotipadas que acabam não contribuindo, como criar então um caminho que contribui? Para isso nós temos que pensar, em primeiro lugar, qual é o objetivo do nosso trabalho com musicalização, com educação musical, nesse caso, para crianças. Nós entendemos a música como uma forma de linguagem. Portanto, como já dissemos, uma forma de se comunicar consigo mesmo, com os outros, com o mundo. Porém, uma forma diferente de comunicação do que nós estamos acostumados normalmente. Uma comunicação que ela é marcada pela subjetividade mais do que pela objetividade. E dessa forma, lida com questões mais subjetivas do ser humano, tais como a dimensão afetiva, sentimentos, emoções, valores. A música dessa forma nos oferece uma outra forma, um outro modo de olhar o mundo, de olhar para nós, para nossas sensações, de olhar para as nossas relações com outras pessoas. Trabalhar com música, portanto, é oferecer à criança uma possibilidade de ampliar a sua expressão e interpretação musical. Esse deve ser o objetivo da musicalização. Esse deve ser o objetivo do trabalho musical com crianças. Então, quando nós fazemos uma proposta musical, nós devemos sempre pensar: essa proposta vai contribuir para que essa criança amplie sua expressão musical, amplie suas capacidades de se expressar por meio da música? Essas propostas vão contribuir para que essa criança amplie, aumente
as suas capacidades de dar sentido à música, de interpretar a música, se ela amplia essas capacidades, então a proposta ela é significativa. Mas se é uma proposta que não amplia essa capacidade de expressão ou interpretação musical, muitas vezes é uma proposta marcada por um estereótipo e que não vai contribuir realmente. Portanto, nós devemos pensar em propostas que levem em consideração a música como uma forma de se relacionar. Nesse sentido, nós devemos pensar a música própria da criança, diferente da música do adulto, pois nós devemos ter um olhar diversificado para essa música da criança, de forma a entender o modo como ela se relaciona com o mundo por meio da música e assim contribuir para que ela amplie. Isso vai ser um dos objetivos da nossa próxima aula, onde nós vamos tratar da música da criança. Vamos dar alguns exemplos e criar algumas propostas para o fazer musical a partir dessa ideia da música da criança. Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a música da criança. Pensar nos meios de produção musical característicos da criança. Qual é a sua forma de fazer música, de interagir musicalmente com o seu meio? Vamos entender então a música da criança e a cultura da infância como um todo como uma cultura que se distingue da cultura do adulto. Uma forma de fazer musical que se distingue da forma musical do adulto. Uma cultura com traços e características próprias, que precisam ser respeitadas se nós queremos fazer uma educação musical ou criar propostas que realmente valorizem a criança em sua essência. Portanto, vamos pensar um pouquinho como funciona essa visão de música da criança como sendo algo diferente. A educadora musical Teca Alencar, ela fala pra gente sobre muitas músicas da música. E quando ela usa esse termo, é algo que nos abre para repensar muito esse conceito de música. A gente às vezes pensa que música é apenas uma coisa, que é a mesma música para todos. Mas se nós observarmos, a música de uma cultura para outra pode não ser música. Uma música de um período, de uma época, para outra época não é considerado como música. Portanto, o conceito de música depende da cultura que está. E assim é com a música da criança. A música da criança, ela se difere da música do adulto, de forma que a gente muitas vezes observa a criança fazendo música e toma aquilo apenas como barulho. Não entende aquilo musicalmente, artisticamente, esteticamente. Se nós observarmos, muitas vezes uma criança pega um instrumento musical, como um violão, por exemplo, e ela então começa a brincar com aquele instrumento e às vezes algum adulto fala, deixa eu te ensinar. E ela responde, não, eu já sei tocar, olha, e continua brincando com o instrumento. Isso, muitas pessoas que têm criança, que conhecem crianças, que têm contato com crianças, já passaram por essa situação. Porque a criança, ela acha que sabe tocar. Acha do ponto de vista adulto. Porque o adulto muitas vezes olha para aquilo e fala, tá vendo? Tá fazendo barulho. Um dia vai aprender a tocar. Acha que vai tocar? Não. Ela sabe tocar da forma dela. Aquilo é a forma dela fazer música. Ela está brincando com os sons. Mas essa brincadeira, então, é só barulho? Só barulho que é o fazer musical da criança? Na verdade, é só barulho se você não estiver observando as sutilezas, os detalhes da criança. Ela está brincando com diversos elementos sonoros. Às vezes, brincando com o ritmo, ali, a coordenação da mão, tentando ter mais controle. Às vezes, simplesmente brincando com elementos do som, como, por exemplo, volume, forte e fraco, explorando os espaços, os diferentes tipos e formas de se tocar o violão. Enfim, ela está brincando com o som. Se a gente for observar, no desenho, por exemplo, é muito compreensível que a criança passe por uma fase em que ela desenvolve diversos rabiscos, explorações e que a gente reconhece aquilo como
garatuja. Essa garatuja, nós sabemos que é extremamente importante para a criança. Não tem como ela chegar num esquema de desenho e depois no desenho se ela não passa por esse momento da exploração da garatuja. Portanto, a gente observa aquilo e percebe que aquilo é uma fase importante no processo de desenvolvimento do desenho da criança e que ali é a forma dela se expressar por meio do desenho naquela fase. E na música, muitas vezes a gente deixa isso de lado. É como se no desenho a gente percebe todo esse desenvolvimento, mas na música a gente quer que a criança já comece tocando no pulso, de forma afinada, num ritmo preciso. Não, ela também tem um processo de desenvolvimento no qual um desses momentos é justamente esse momento mais exploratório. Aí, a educadora Teca Alencar novamente traz uma contribuição muito grande, que é o conceito de garatujas sonoras. Parece só um nome, mas na verdade esse conceito nos leva a revisitar a forma de olhar a música da criança, entender aquilo como uma garatuja sonora e observar o que ela está fazendo com aqueles sons, como ela brinca com aqueles sons, o que daqueles sons, quais elementos daqueles sons ela está explorando, ela está vivenciando. E a gente começa a ter um olhar diferente e começa a valorizar essa música da criança. Esse momento de valorização é extremamente importante, mas não adianta só pensar, ok, é a música da criança e tá bom, né? É o que ela consegue fazer por enquanto. Um dia ela vai melhorar e vai fazer uma música de qualidade com melodia e ritmo. Quando a gente faz isso, a gente na verdade só está mudando o lugar de olhar, mas ainda olhando de um olhar superior para a música da criança. A gente, na verdade, precisa exercitar um olhar estético sobre essa música da criança. Ver a beleza nesse brincar sonoro com a criança, para que a partir disso a gente repense o nosso conceito de música e comece então a pensar propostas realmente criativas para essa criança, propostas que realmente contribuam para essa criança. Então, não é simplesmente olhar e entender que aquilo é uma fase, é olhar, compreender isso como uma música da criança e exercitar nosso olhar estético para esse fazer música da criança. Dentro disso, agora com essa base, repensando a música da criança, nós podemos, enfim, pensar algumas propostas práticas. E como que nós faremos isso? Tem um pedagogo chamado Loris Malaguzzi. É um pedagogo italiano. E ele criou uma pedagogia onde ele parte da escuta da criança. Essa pedagogia ficou inclusive conhecida como pedagogia da escuta, pois ele diz que tudo que nós trabalhamos deve se partir primeiro de escutar a criança. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar escutar no sentido de perceber o fazer musical da criança e a partir desse fazer musical criar outras possibilidades? Vamos pensar em algumas. A primeira fase da criança é muito marcada pela brincadeira com sons. O som em si ganha um status muito maior do que a música. Basta observarmos, por exemplo, os bebês. Eles ainda não distinguem o som musical do não musical. E muitas vezes nós cantamos uma música e eles não dão tanta atenção, mas se a gente faz um barulho comum, eles olham aquele barulho encantados com aquele som. A criança, então, ele brinca com os diversos sons do seu ambiente, os sons do universo, do seu universo sonoro. E esses sons que a criança utiliza, na verdade, estão na base de todos os outros conteúdos musicais, pois tudo em música surge a partir da relação entre som e silêncio. Entendendo que esse som tem alguns elementos, e quando nós brincamos com uma diversidade grande de sons, nós começamos a ter contatos com esses elementos. Por isso, vamos pensar um pouquinho aqui em como criar brincadeiras sonoras, explorações sonoras, para que essa criança então tenha acesso a esse rico repertório de sons. Primeiramente, vamos pensar aqui em meios de produção sonora.
Não tem como você criar um som se não tiver um meio, algo que vai gerar esses sons. E nós podemos pensar aqui em três coisas. Primeiro, os instrumentos musicais, né? Os mais conhecidos e que vêm à nossa cabeça quando nós pensamos em música. Então sim, os instrumentos musicais são meios pelo qual nós produzimos sons e a organização desse som a gente coloca como música. A gente organiza esses sons como música. Mas além dos instrumentos musicais, tem dois outros meios também que nós acabamos deixando de lado. Um deles, os objetos do cotidiano. O que a Judith Acosta chamou de cotidiáfonos, quando nós utilizamos objetos do cotidiano para fazer sons musicais. Usamos objetos do cotidiano como se fossem instrumentos musicais. Os objetos cotidianos são extremamente ricos de se trabalhar. Nós vamos ver algumas possibilidades. E além disso, o corpo. O corpo como nosso primeiro instrumento musical. Não só a voz, mas o corpo como um todo. As diversas formas de se produzir som com o nosso corpo. Bom, se a gente observar os sons dos objetos do cotidiano, quase em todo lugar você tem objetos que você pode utilizar como instrumentos musicais. Alguns produzem som, mas nós não podemos utilizar pelo fato de quebrar o objeto, algo assim. Mas no fato de sair som, quase todos os objetos têm algum tipo de som, é possível fazer algum tipo de sons com eles. E esses sons, eles têm características que vão distinguir um do outro. E muitos desses objetos nós não paramos para pensar que podem ser usados como instrumentos musicais. Por exemplo, esse copo de plástico. Esse copo de plástico aqui, eu posso usar como instrumento musical. Se eu pegar um outro objeto, como uma baqueta, por exemplo, e bater nesse copo. Mas, lembra que a gente falou sobre escutar a criança? Como que a criança faz quando ela pega um objeto e começa a explorar esse objeto? Ela procura várias coisas no objeto. Uma criança que explora batendo no objeto, ela não vai bater só aqui. Ela geralmente vai bater em vários lugares, porque ela percebe que os sons são diferentes. E se a gente criar essas provocações também? Olha só. Aqui é um som, aqui é outro totalmente diferente. Aqui é outro totalmente diferente. Vejam, um copo e nós já temos um instrumento musical com três sons muito diferentes. Bom, esse copo eu posso utilizar como uma baqueta, mas eu posso utilizar dois copos batendo no outro, eu posso batê-lo na mesa em algum outro lugar, posso brincar com os copos, posso raspar esse copo. Eu tenho diversas formas de se produzir sons com esse copo. Ele pode virar um instrumento musical. Além desse copo, eu também posso usar, por exemplo, isso daqui, um conduíte. E esse conduíte, eu também posso bater nele e também sai um som. Mas além de bater, eu posso raspar. E ele vira uma espécie de reco-reco. Vejam, o conduíte também não é um instrumento musical, mas pode ser utilizado como tal. E se eu pegar, por exemplo, duas pedras? Também são instrumentos musicais. Uma sacola plástica? Também pode ser utilizado como instrumento musical. Vejam que quase todos os objetos ao nosso redor podem ser pensados em formatos de instrumentos musicais. Então, nós temos que pensar quais são os elementos desses objetos, que som ele produz. E a partir disso, conforme as crianças vão explorando, nós podemos ir organizando esses sons com elas. Mostrando, por exemplo, que alguns são de raspar. Como, por exemplo, esse. Ou mesmo esse. Eu crio o som raspando. Outros são de bater. Outros, como esse daqui,
que é um copo com alguns arroz dentro, de chacoalhar. Então a gente percebe que tem objetos que eu faço som batendo, outros que eu faço som raspando, outros que eu faço som chacoalhando. Alguns objetos eu consigo fazer sons longos. Alguns eu consigo fazer sons mais longos ainda. Outros eu só consigo fazer sons curtos. Veja, portanto, os objetos eles podem se diferenciar de diversas formas os seus elementos do som. Vale então a gente começar a organizar esses objetos com as crianças, de forma que a gente pode separar em formas de produzir, de raspar, de bater, de chacoalhar, ou pelo material que é feito, instrumentos de plástico, instrumentos de metal, instrumentos de madeira. Que tal fazer uma pesquisa com as crianças? Deixar uma semana e durante essa semana eles têm que achar instrumentos ou objetos do cotidiano que usem como instrumentos cotidianos de metal na sua casa. E que tal eles acharem agora na outra semana apenas cotidianos de madeira, com som amadeirado. Na outra, cotidianos de raspar. Na outra, cotidianos de bater. Na outra, cotidianos com sons estranhos, com sons longos, com sons curtos. E assim, a cada semana, nós podemos gerar uma nova pesquisa. E eles vão abrindo o seu ouvir para esses elementos que tem nos próprios objetos do cotidiano. Eles podem, a partir disso, desenhar esses objetos, desenhar em grupos, organizar isso de diversas formas. E com essa brincadeira, além deles perceberem que a possibilidade sonora deles é muito grande, a possibilidade deles musical é muito grande, pois está ao redor, eles também vão elaborando a sua percepção sobre esses elementos do som. Bom, se eu posso usar os objetos do cotidiano, eu também posso utilizar os instrumentos musicais. E os instrumentos musicais, eles são parecidos nesse sentido de que eu posso utilizar os elementos do som. Veja, esse instrumento, esse e esse, são chocalhos, mas eles se distinguem. Esse tem um som bem de plástico e agudo. Esse, um som metálico. E esse, um som de sementes. Se eu tocar esse instrumento sem as crianças verem, ainda assim eles percebem se é de plástico ou se tem um som de semente. A partir disso, então, eu começo a organizar esses objetos a partir dos seus elementos, assim como os cotidianos. E que tal nós fazermos brincadeiras? Por exemplo, a gente pode falar para uma criança ficar de costas. E eu coloco aqui 3 instrumentos e eu vou tocar. E ela agora pode virar e qual instrumento eu toquei? Ela vai ter que perceber as características desse som. E você pode deixando cada vez mais difícil. Por exemplo, você pode começar só com 2, que são bem diferentes. Depois você pode colocar 2 que são mais parecidos. Olha só. Mas para chegar desse diferente ao parecido, você passa por diversas etapas. Vai colocando 3 instrumentos, 4, diferenciando 3 e 2 mais parecidos para provocar, enfim, criando variações para que eles explorem os sons desses objetos. A partir daí, que tal juntar os dois? Objetos com cotidianos, ou melhor, instrumentos musicais com cotidianos. Qual cotidiano, qual objeto cotidiano tem um som que se assemelha ao cachixi? Qual objeto cotidiano tem um som que se assemelha ao ganzá de ovo? E assim por diante. Portanto, esses instrumentos musicais, muitas vezes quando a gente pensa no ensino de instrumentos musicais, a gente pensa no ensino técnico. Com as crianças, esse momento é um momento muito exploratório. É rico brincar com os instrumentos musicais dessa forma. Portanto, objetos cotidianos e instrumentos musicais
podem ser utilizados para acompanhar música, mas também para se brincar, criar jogos, de forma que as crianças vão percebendo os elementos deles, os elementos sonoros desses objetos e instrumentos musicais. Bom, e o corpo? O nosso corpo também é um instrumento musical, ou pode ser um instrumento musical. E vejam, nós podemos percutir, como nós podemos também raspar. Muitas vezes a gente pensa o corpo como poucas possibilidades, mas se observarmos, nas palmas, eu tenho essa palma, eu tenho essa, eu tenho vários tipos de palmas. Isso só nas palmas. Se eu imaginar o meu corpo, veja como muda o som só de eu mudar de um lugar para o outro. Isso só batendo. Eu posso bater, raspar. Eu posso bater e raspar. Então, nós podemos utilizar essa exploração sonora assim como nós exploramos os objetos e os instrumentos musicais. E nessa exploração, nós podemos brincar com os diversos sons do corpo. Não só os sons corporais, mas também os sons vocais. Como que eu consigo variar os meus sons vocais? Será que a gente consegue criar, por exemplo, um som que não se pareça com o som de nada ao nosso redor? Não sei, esse último parece com tal coisa, aquele outro é um som estranho, não parece com nada. E assim a gente vai criando provocações para que a criança explore esse som. A gente pode, por exemplo, usar uma brincadeira que eu faço muito, que é a brincadeira do pontinho. Eu pego um pontinho sonoro, vocês não estão vendo? É porque ele é invisível, mas ele é sonoro e eu vou passar ele de um para o outro, mas toda vez que eu mexo esse pontinho, ele faz um som com a boca. Quando eu entrego esse ponto para outra pessoa, ela tem que continuar, mas o som nunca se repete e ela vai ter que pensar em outro som. Nhec, 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 nhec. E assim você vai passando esse ponto sonoro e eles vão ter que pensar em vários sons diferentes. E você pode ir criando variações. E se um dia, para aquecer a aula, você começa a falar, olha, vamos começar aquecendo a aula ou o encontro musical, o momento musical, vamos fazer uma brincadeira para aquecer com um pontinho sonoro. Mas esse pontinho hoje está estranho. Ele só faz sons de animais. Miau. Bé. E hoje ele está estranho. Ele fica alternando entre sons mais graves e sons mais agudos. Nossa, hoje esse pontinho só faz sons agradáveis. Hoje esse pontinho só faz sons que tem na sua casa. E assim você utiliza esses pontinhos para trabalhar com a exploração vocal e também ampliar essa percepção dos sons das crianças. Bom, então vejam que esses meios de produzir sons são extremamente ricos. Instrumentos musicais, objetos do cotidiano e percussão corporal, ou melhor, sons corporais, percussão e também a voz, eles devem ser trabalhados de forma ampla, principalmente explorando, pensando nos seus elementos sonoros e brincando, pois a música da criança é uma música brincante. Bom, outro elemento que pode ser trabalhado é a imitação sonora. A criança, ela imita os sons que lhe agradam, que te interessam, ou às vezes simplesmente que lhe causam espanto. É como se por meio da imitação ela tomasse consciência daquele som, de como é aquele som. Então basta observarmos as crianças pequenas para perceber o quanto que elas imitam os sons que outras pessoas fazem para elas,
ou às vezes o som de um ambiente, um som que ela ouviu. Nós podemos, a partir dessa ideia de escuta da criança, perceber esse fazer musical e criar propostas dentro disso. Para trabalhar isso, por exemplo, eu gosto muito de uma música do compositor Helios Skindie. Ele trabalha com um repertório musical infantil que vale a pena conhecer, pois não é um repertório que infantiliza, que cria um estereótipo de infância, mas é um repertório rico musicalmente. É um repertório que contribui de muitas formas para o fazer musical da criança. E dentro desse repertório tem uma música que eu gosto bastante, que é o clac, 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 mas que eu prefiro chamar de esquilo apressado. E é assim. O esquilo apressado sobe no tronco, pega uma pinha, mas que boa comidinha. O esquilo apressado sobe no tronco. Só que essa música, o Helios Skindie, ele vai brincando, colocando alguns sons no decorrer da música. O esquilo apressado sobe no tronco, pega uma pinha, mas que boa comidinha. E se nós pegarmos essa ideia e criarmos uma brincadeira de imitar? Todo som que eu fizer, vocês imitam. Olha lá. O esquilo apressado sobe no tronco, pega uma pinha, mas que boa comidinha. O esquilo apressado sobe no tronco, pega uma pinha, mas que boa comidinha. O esquilo apressado sobe no tronco, pega uma pinha, mas que boa comidinha. O esquilo apressado sobe no tronco, pega uma pinha, mas que boa comidinha. O esquilo apressado. E assim a gente vai brincando, criando sons e eles vão imitando esses sons. E se ao invés de só nós criarmos, nós deixarmos que cada um crie um som e vai passando na roda, cada um criando um som e a gente tem que imitar o som que cada um deles criam. Veja, isso não é um modelo de música para a gente seguir, mas uma ideia que a gente pode utilizar em diversas músicas. As músicas da cultura popular, as músicas da tradição infantil, elas têm muita riqueza nesse sentido, pois tem muitas músicas que são feitas a partir de perguntas e respostas. São músicas que são cantadas e respondidas por um grupo e muitas vezes as respostas são iguais nas partes. Tem uma música, por exemplo, da cultura da infância, da música tradicional infantil, que se chama Rosa Amarela. E essa música também faz essa brincadeira com pergunta e resposta. Ele é assim. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa. Uma pergunta e o grupo responde. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela, rosa. Iaia, meu lenço, oh iaia, pra me enxugar, oh iaia, essa despedida, oh iaia, já me fez chorar, oh iaia, iaia, meu lenço, oh iaia, pra me enxugar. E assim vai. A música faz essa brincadeira de pergunta e resposta e nós podemos pegar isso e trocar. Que tal, ao invés da resposta, a gente fazer essa brincadeira de imitar os sons? Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela. Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela. Iaia, meu lenço, atchim, pra me enxugar, atchim, essa despedida, atchim, já me fez chorar, atchim. Iaia, meu lenço, pra me enxugar, essa despedida, já me fez chorar. E assim vai. Bom, vejam, nós podemos utilizar essa brincadeira de diversas formas. E eu uso o violão porque ele traz uma riqueza harmônica para as aulas, é claro. Se você tem um instrumento musical, você pode trazer essa riqueza para a aula, para o momento que você está no encontro musical. Porém, ele não limita
essa proposta. Por exemplo, eu posso, ao invés de usar o violão, simplesmente usar meu corpo ou um objeto musical, um instrumento musical ou um objeto do cotidiano. Então eu posso também fazer essa brincadeira com o corpo, inclusive usar elementos do corpo ou percussão corporal para responder. Por exemplo, olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela. Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela. Iaia, meu lenço para me enxugar. E assim vai. Então, a gente pode utilizar essas músicas, essas brincadeiras, e tem várias músicas que têm esses mesmos elementos, e eu aconselho vocês a pesquisarem, procurarem algumas outras. Na cultura da infância vocês vão encontrar várias. E essas brincadeiras nós podemos fazer sem o violão e explorando esses objetos, instrumentos ou sons corporais que nós vimos agora há pouco. Além disso, nós podemos criar essas variações, assim como nós fizemos na outra aula. E se um dia nós trabalharmos e imitarmos só sons da natureza? Outro dia, só sons graves e agudos. Outro, só sons estranhos e assim por diante. Novamente, além de trabalhar a imitação sonora, a gente consegue trabalhar essa percepção desses diversos sons que compõem o universo sonoro da criança. Assim, a gente cria propostas ricas que partem justamente da música da criança. Vamos pensar em mais uma proposta. Vocês já perceberam como a criança ela cria músicas de forma muitas vezes espontânea? Às vezes brincando com um carrinho ou um boneco, ela está brincando e criando, cantarolando. Essa possibilidade de pensar a música como algo a se criar espontaneamente é muito rico, principalmente na primeira fase da criança. Desde que ela começa a balbuciar, ela começa a distinguir os sons musicais, começa a brincar com a música, então ela percebe que esse brincar pode ser criado e ela cantarola. Nós, muitas vezes, deixamos essa prática musical de lado. A prática musical, de forma geral, é muito vista como algo a ser construído e depois muito imitado. A gente pega, por exemplo, a aprendizagem de um instrumento musical, é muitas vezes pautado por você imitar exatamente como aquele cantor, cantora, aquela banda, eles tocam aquela música. Então, nós deixamos de perceber a música como essa linguagem que se constrói. Essa linguagem que nós podemos criar, assim como a gente quando está conversando com outra pessoa. Quando você está conversando, você usa muitas vezes ideias que você tinha pensado, que você já refletiu, mas você cria ideias novas, você usa aquelas ideias de formas diferentes, assim é a música também. E a criança tem isso. Então, vamos voltar àquela ideia de pensar a escuta da criança e a partir dessa prática, criar outras propostas? Que tal a gente pensar nessa possibilidade de se criar música espontaneamente? Como que a gente pode fazer isso? Por meio da música, nós podemos expressar diversas ideias. Podemos falar sobre o que nós queremos. Quando a gente pensa em música já pronta, que a gente apenas imita, a gente tem que procurar uma música que fale sobre algo que queremos. Mas, se a gente pensa no canto espontâneo da criança, em criar músicas espontâneas, então nós podemos modificar essa ideia. Que tal criar uma música que fale da gente ou da criança? Por exemplo, eu conheço o João e agora eu vou falar para você o que ele gosta de comer. O João gosta muito de comer feijão. Veja, a gente cria essa música de forma espontânea, improvisando, mas se a gente observar, essa música que eu fiz ainda tem um olhar bastante adulto. E não quer dizer que esse olhar adulto seja errado. Você pode criar uma música como essa, inclusive é importante a gente criar uma música que tenha rima, que se encaixe bem na métrica, mas entender que a criança muitas vezes não vai estar interessada nisso. E ela pode, inclusive,
achar melhor você cantar algo fora do ritmo ou algo que não rime, porque tem um valor afetivo maior para ela. Por exemplo, se o João não gosta de comer feijão, mas ele gosta de comer banana, é muito comum, então, já aconteceu comigo, algumas deles de eu tocar uma música e eles falarem, não, eu gosto de outra coisa. E eles não estão interessados na rima, mas estão interessados no que ele gosta. Então eu canto. O João gosta de comer batata, batata com macarrão e um pedaço de mandioca. E aí, eu não rimei, não fiz uma métrica exatamente igual, né? Estendi um pouquinho esses outros pedaços e ainda assim ele gostou muito. Porque para a criança, como eu falei, eles enxergam a música de outra forma. E aí, eu acho que é uma das grandes contribuições. Não é só pensar a música de outra forma, mas pensar a estética musical de outra forma. Entender que a beleza musical para a criança é diferente da beleza musical para o adulto. Então é importante a gente se colocar nesse olhar estético da criança, tentar enxergar essa beleza de forma diferente. Às vezes eu fico observando as crianças brincarem com sons, criarem músicas, cantarolando dessa forma, e eles cantarolam coisas falando da sua vida, falando do que gostam, e às vezes não tem um ritmo preciso, não tem uma afinação precisa, não tem rima, e ainda assim é belo de se ver. É muito bonito de se ver uma criança cantarolando espontaneamente, brincando com a música. Essa beleza é uma estética diferente da estética que nós estamos acostumados. E nós temos que exercitar esse olhar estético. Veja, eu usei o violão, mas quantas vezes a gente percebe nas culturas, às vezes mais no interior ou antigamente, pais, mães, avós que cantarolavam espontaneamente para os seus filhos, sem instrumentos musicais. E eles cantarolavam, criando música para diversos momentos, como por exemplo o momento de dormir. Olha, olha, vamos dormir. Olha, vem aqui para descansar. Nossa, mas dessa vez você não cantou bem afinadinho, né? Teve umas notas que saíram, sua voz saiu meio estranha. E parece que não rimou tanto, saiu um pouquinho fora do ritmo. Pois é, quando a gente cantarola ou quando a gente não cantarola, muitas vezes é porque a gente entende que para criar uma música tem que ser algo tão refinado que não consigo fazer cantarolando espontaneamente. Então a gente começa a quebrar essas barreiras criadas por essa estética musical que nós temos e ter um olhar sobre outra estética musical e dessa forma criar. E quando a gente cria isso, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue criar diversas músicas com diversas questões das crianças. Por exemplo, às vezes uma criança chega falando, nossa, eu fui na minha avó e lá tinha uma lagartixa. Olha, eu posso falar para ele simplesmente, tá bom, mas eu preparei uma outra brincadeira para hoje, esquece a lagartixa, tá? Vamos fazer a brincadeira que eu preparei? Você está simplesmente ignorando uma coisa que para a criança foi muito divertida, muito rica, muito interessante. Uma lagartixa na casa da avó. Isso que para um adulto pode ser algo bobo, algo simplório, para aquela criança é extremamente interessante. E quando você não só demonstra interesse, mas quando você realmente tem interesse por aquilo, você cria um diálogo afetivo com essa criança que vai enriquecer muito o encontro musical. Quer dizer que você encontrou uma lagartixa lá na casa da sua avó? É isso mesmo, uma lagartixa na casa da sua avó. Aposto que essa lagartixa estava lá em cima da parede. Não estava não, ela estava no carro. No carro? A lagartixa estava no carro. Eu acho que ela queria passear. E assim você vai criando essa música com as crianças. E que tal nessa criação você sugerir que elas cantem junto?
Elas vão percebendo o que você está criando na hora e elas mesmas começam também a criar. Muitas tomam a frente e criam músicas fantásticas falando sobre as experiências que elas tiveram. Esse cantar espontâneo traz a identidade da criança, o grupo da criança, para dentro desse encontro, dessa proposta, desse momento. Aqui a gente faz uma música não pensando em imitar uma música que venha para a criança de fora para dentro, mas uma música que nasça, que surja da criança. Uma música que vai surgir justamente das experiências da criança. E acima de tudo, vai mostrar para a criança que a música não é algo a ser imitado, que é algo a ser construído e que pode falar de qualquer coisa que ela queira. Bom, além de você criar músicas com as crianças, essas músicas espontâneas, também temos a possibilidade de criar histórias. E por que não utilizar aquilo que a gente viu nos outros momentos, os instrumentos, objetos e sons corporais para sonorizar essa história? Por exemplo, a Maria estava andando na floresta quando de repente ouviu o barulho de uma cobra. Como é o som da cobra? E andando na floresta, ela foi tomando bastante cuidado com o som da cobra. De repente o som sumiu e apareceu um som assim, bem suave, o som do vento. Naquele silêncio, ela ouvia o som do vento, os sons ao redor, bem suaves. Os grilos cantavam, cri, 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 cri. Os sapos coachavam, raba, raba. Mas de repente, tudo ficou silencioso. Alguma coisa parecia que ia acontecer. Ela ouviu alguns sons novamente, como se alguma coisa estivesse chegando perto. Quando ela virou para trás, um leão. E assim você vai criando essa história. E pode sugerir que eles deem ideia das histórias. Quando virou para trás, adivinha o que ela encontrou? Uma onça, uma onça. Como é o som da onça? E assim as crianças vão participando. E olha, nem precisa pedir para elas participarem não. Quando a gente começa a brincar com essas histórias, elas mesmas vão falando o que acontece. Você começa e elas percebem que a história na verdade está sendo inventada. Elas vão dando ideias, falam, não, e aí a gente foi no lago, e a gente foi para lá, e elas começam a criar junto com vocês. E a gente começa então a criar essa história, criar a sonorização e a música dessa história. E se no meio da história a gente encontrar músicas que nós conhecemos, por exemplo, da cantiga popular, da cantiga da cultura da infância. Se você está andando, por exemplo, e fala assim, de repente, nós vimos um sabiá. E esse sabiá é um sabiá que já morou uma vez com uma menina, mas ele fugiu. Você conhece essa história? Vou contar. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina vive a chamar, vem cá, sabiá, vem cá. Vem cá, sabiá, vem cá. Sim,
foi esse sabiá que um dia fugiu para cantar lá no pé de abacateiro. E ele estava ali pela floresta quando de repente, e assim você continua a história. Então, vejam, quando a gente inventa história, a gente pode brincar com diversos sons, com diversas músicas, cantarolar músicas que já existem e que nós estamos criando. É um universo rico e que, acima de tudo, traz a criança para aquele universo. Você pode colocar as crianças dentro da história. Elas não só estão dentro da história, como elas participam dando ideias, criando sons, cantando junto. Portanto, são propostas extremamente ricas de se fazer com a criança. Podemos novamente usar o violão para deixar essa riqueza mais harmônica, mas também podemos fazer sem o violão, caso você não tenha. Isso não vai limitar o seu trabalho. Claro que um instrumento musical vai ampliar a riqueza do trabalho musical, mas se você não toca um violão, isso não vai limitar esse trabalho também. Bom, vamos pensar em mais uma proposta a partir desse olhar sobre a música da criança? E que tal utilizar essa música cantarolada junto com a exploração dos sons e criar jogos? Por exemplo, e se um dia a gente chega e fala: hoje vamos falar com a língua dos animais. Vocês sabem a língua dos animais? Por exemplo, como é a língua do gato? Miau, miau. E a língua da vaca? Então eu canto e a língua que eu falar, vocês vão ter que utilizar para cantar. Será que vocês conseguem? Vamos ver. Agora eu quero ver quem é que vai saber fazer a língua de um animal que eu vou falar. Eu quero ver quem vai saber falar língua de gato. Miau, 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 miau. Eu quero ver quem vai saber falar língua de ovelha. Bé. Eu quero ver quem é que vai falar língua de pato. Quack, 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 quack. E assim você vai brincando e eles vão imitando sons. E que tal a gente fazer assim? Agora eu vou cantar uma música e vocês vão ter que cantar essa música na língua que eu falar. Por exemplo, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? E isso na língua do pato. Quack, quack. Ah, mas a gente só pode cantar músicas da cultura da infância? Não. E assim a gente vai criando essas possibilidades. A gente pode usar os sons corporais, pode usar um instrumento musical, no caso quem toca um violão, quem toca um piano ou mesmo uma flauta, pode utilizar esses instrumentos para poder fazer junto com as crianças. Quem não toca, como eu falei, não limita o trabalho. Pode usar o corpo ou pode usar um objeto do cotidiano. E esse objeto a gente pode utilizar dessa forma, brincando também de fazer os sons. Bom, essas brincadeiras que eu falei são apenas algumas ideias. Dessas vocês podem criar outras mais, podem variar essas brincadeiras. Vamos brincar com rimas? Olha, agora eu quero ver quem é que vai saber rimar com a palavra que agora eu vou dizer. Cadeira. Ah, cadeira? Madeira. Ah, muito bom. E assim você pode criar outras. E agora eu quero ver quem é que vai saber rimar com a palavra que agora o João vai dizer. E o João fala a palavra que a gente tem que rimar. Vejam, você está criando músicas, cantarolando
E essas músicas simplesmente trabalham com brincadeiras. Você pode fazer uma música com rima, pode fazer uma música imitando sons de animais, pode fazer uma música brincando com sons do corpo. Eu quero ver quem é que vai poder cantar comigo tocando um som estranho, estranho que eu vou falar. Eu quero ver quem consegue tocar com a mão na perna, mão na perna, mão na perna, mão na perna, mão na perna. Agora eu quero ver quem é que vai tocar com a mão na perna, a mão no peito e a mão na boca. A mão na perna, no peito e na boca. A mão na perna, no peito e na boca. E aí você vai criando. Vejam, as possibilidades são diversas. E tudo parte desse princípio da criança de que a música é algo que ela constrói e que ela brinca. Portanto, brincar é fundamental. Fazer música com criança é brincar com sons. Brinque com sons, utilize essas propostas para pensar em outras. Bom, durante esse curso nós pudemos conhecer um pouquinho mais sobre a música da criança. É importante ressaltar que, por mais que esse curso tenha trazido propostas práticas, todas essas propostas elas só vão ter sentido se a gente realmente entender esse contexto da música da criança. Entender a música da criança como uma música diferente da do adulto. Uma música que tem suas características próprias, seus traços próprios e, principalmente, sua estética própria, uma forma estética de se observar o mundo. Portanto, se a gente procurar trabalhar a música da criança com a estética do adulto, nós vamos acabar ignorando os aspectos mais ricos dessa prática. Tem que entender que aquele som que às vezes para o adulto parece um barulho, para a criança é música. E não apenas entender, mas ter um olhar estético. Você consegue enxergar beleza na música da criança? Esse olhar, ele é trabalhado, ele é exercitado. É um olhar aberto e atento ao que a criança está vivenciando naquele momento. Isso é fundamental, valorizar e respeitar essa música da criança. Cada vez mais observar isso como um amplo leque de possibilidades. Por isso, vamos entender, ou melhor, entendemos um pouquinho da música da criança, para que a partir dessa música nós pensemos em propostas. Bom, antes de começar com essas propostas, nós também conversamos um pouquinho sobre esse desenvolvimento da criança, entendendo que a criança ela passa por uma fase prioritariamente exploratória. Portanto, entender o desenvolvimento musical da criança é importante se nós queremos pensar em propostas que atendam esse momento em que ela está. Nós vimos que, assim como o desenvolvimento do desenho, ele passa por um momento de garatuja para que depois comecem os primeiros esquemas de desenhos, para só depois aparecer essas figuras realmente com representação simbólica e surgindo o desenho aos poucos, elaborando o desenho aos poucos. E esse desenvolvimento ele é análogo ao desenvolvimento musical. Nós percebemos, por exemplo, como a educadora Teca Alencar nos diz, a garatuja sonora. Esse momento que a criança brinca com os sons, que ela explora os sons, que ela elabora diversas experiências a partir dos aspectos do som em si. O som é o mais importante. É a partir dessa garatuja sonora que ela vai começar a perceber, ter domínio sobre a qualidade do som. E com isso ela vai elaborando e dando representação para esse som, representação simbólica. Portanto, essa fase exploratória ela é extremamente importante. E é importante que a gente entenda isso também, porque senão a gente ouve a música da criança e não valoriza, porque não entende em que momento do desenvolvimento ela está. Portanto, entendendo isso,
a gente compreende que criar propostas onde a criança explore de forma diversificada os elementos do som vão ser elementares para que elas possam ampliar o seu desenvolvimento. Quanto mais elas exploram, quanto mais elas vivenciam esse estágio, mais ferramentas elas vão ter para o estágio seguinte, da representação. Mais ferramentas elas vão ter para conseguir se expressar por meio da música, que utiliza justamente desses sons. Portanto, é fundamental entender esse processo de desenvolvimento da criança. Entender que a criança, quando ela explora, ela está justamente no momento de explorar. Ela está no momento de brincar com os sons. E que isso é fundamental para que ela passe para as etapas seguintes. É a partir desse olhar sobre a música da criança e sobre esse aspecto do desenvolvimento da criança é que a gente pensa em propostas musicais. E para isso, nós partimos do seguinte princípio: escutar a criança. Essa ideia pedagógica tão rica do pedagogo Loris Malaguzzi, que traz para a gente diversas possibilidades. E ouvindo a criança, no sentido de observar o seu fazer musical, nós pensamos em algumas propostas. Primeiramente, nós pensamos em explorar os meios de produção sonora. Nós vimos que todo som precisa de um meio, um suporte para que ele se manifeste. Então nós pensamos em 3 tipos: o corpo, os instrumentos musicais e os objetos do cotidiano. Esses 3 meios de produção, eles são muito acessíveis às crianças. Mas muitas vezes a gente pensa só nos instrumentos musicais e nós esquecemos do corpo e dos objetos do cotidiano como forma de se trabalhar também essa exploração dos meios de produção musical, dos meios de produção sonora. Portanto, nós pensamos em algumas propostas dentro dessa ideia de explorar o corpo, os instrumentos musicais e os objetos do cotidiano. Vejam que essa ideia de apresentar práticas não é para criar modelos para repetir, mas sim dar ideias iniciais. Se vocês entenderem o básico, o princípio da proposta, vocês mesmos podem criar as ideias de vocês, as propostas de vocês, ou desdobrar essas que eu apresentei, variar essas propostas. Vocês vão ver que muitas propostas, por exemplo, que a gente fez nos objetos cotidianos, também podem ser feitas no corpo. As que nós fizemos no corpo podem ser feitas nos instrumentos musicais e vice-versa. Você junta propostas do corpo com objetos do cotidiano e cria-se outras propostas. Portanto, não entendam essas práticas como modelos. Entendam elas como pontos para, a partir desses pontos, vocês têm outras ideias. O elemento básico daí é entender que o som ele se produz por meio do corpo, dos instrumentos musicais ou dos objetos do cotidiano. E a gente pode criar modos de explorar esses meios de produção sonora de forma lúdica e significativa. A partir disso, nós também pensamos na imitação, pois a criança ela imita os sons que te interessam, que eles gostam, ou mesmo os sons estranhos que às vezes traz uma questão para a criança de estranhamento, e elas então brincam muito de imitar e nós podemos utilizar essa imitação. Nós vimos, por exemplo, algumas músicas e como que nós podemos modificar as músicas para brincar com a imitação do som do ambiente. Nós vimos que esses sons imitados, eles podem ser organizados em categorias, de forma que a gente amplie essa diversidade sonora da criança. Além disso, não só brincando em músicas, mas criando jogos, outras brincadeiras de imitação. E novamente, não se trata de modelos a se repetir, mas ideias a se desenvolver, a se criar. Partam dessas ideias e criem outras, variem, desdobrem. E aí vocês podem pensar também em juntar essas ideias, as músicas para imitar e as brincadeiras de imitar. Será que você juntar uma música com uma brincadeira, você não cria outra ideia? Então, o básico é entender que a criança ela gosta de imitar os sons. E no imitar os sons, ela percebe os seus elementos. Portanto, criem brincadeiras com sons diversificados, elementos diversificados, categorias de sons diversificadas. Assim, ela vai criar um repertório amplo de sons para poder imitar e também, mais futuramente, improvisar esses sons, utilizar esses sons na sua forma de criar. Bom, o terceiro ponto que nós conversamos foi o canto espontâneo.
Nós vimos que a criança, ela canta espontaneamente quando ela é mais nova, ela brinca cantando, de cantarolar. E esse canto espontâneo acaba se perdendo na música do adulto. O adulto tem uma música muito mais como imitativa ou como uma composição elaborada do que um cantarolar. Nós vimos que algumas culturas, às vezes umas culturas de interior, umas culturas muito relacionadas à tradição popular, ou em momentos antigos, em épocas antigas, era muito comum que pais, mães, cuidadores cantarolassem para os seus filhos, cantarolassem para as crianças, E esse cantarolar então era improvisado, espontaneamente. E a gente acaba perdendo muito isso. Então, nós podemos utilizar essa ideia de cantar espontaneamente para criar músicas que falem das próprias crianças, das coisas que elas gostam, que elas vivem, que elas querem ouvir. E a gente criando essas músicas espontaneamente, a gente precisa mudar a estética do olhar. Não se trata de querer fazer uma música com a estética do adulto, mas de ter abertura para essa estética musical da criança. E assim a gente se sente mais livre para improvisar, para cantarolar. Percebemos que essas músicas espontâneas, elas também podem ser traduzidas em histórias, criar histórias. E a partir dessas histórias, nós podemos criar jogos e brincadeiras, sempre relacionando essa ideia de uma música espontânea. Como as outras duas, não se tratam de modelos. Cada uma dessas propostas vocês vão ver que podem ser desdobradas, podem ser variadas, e a partir delas eu espero que vocês possam criar outras propostas mais. Basta entender a base de cada uma dessas propostas. Além disso, uma proposta contribui para a outra, e aqui nós podemos pensar nas 3 ideias: as propostas de canto espontâneo, as propostas de imitação e as propostas de exploração dos meios de produção. Se a gente juntar elementos dessas propostas, elas vão dialogar entre si e dar uma infinidade de variações para a gente. Então, vamos pensar todas essas ideias como pontos iniciais que podem gerar outros pontos e que podem se relacionar entre si. Percebem o quanto de possibilidade que nós temos? A grande questão é entender, na base de tudo, a música da criança como diferente da música do adulto. Reconhecer que é uma música mais exploratória, onde a criança brinca com o som. Partir da escuta dessa música, partir da observação dessa música da criança. E aí, entender esses princípios dos meios de produção sonora, da imitação sonora e do canto espontâneo para criar outras ideias. Bom, eu espero que o curso tenha contribuído para vocês. Espero que tenha trazido alguns elementos para reflexão e algumas propostas que se adequem às práticas de vocês. Espero que a partir delas vocês modifiquem a forma de olhar a música da criança e que vocês possam pensar em novas ideias e deixar o contexto musical das crianças cada vez mais rico.